Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Direto do plenário está de volta para a segunda parte da sessão desta quarta-feira. Roberto Barroso, eu chamo a julgamento 3 HCs. O primeiro é o 123.108 de Minas Gerais, sendo paciente José Robson Alves, petante Defensoria Pública. E aqui neste falará, mas o tema é o mesmo dos outros dois, o doutor João Alberto Simões Pires Franco, que é defensor público federal. Chamo também, sendo relator ainda o ministro Roberto Barroso, o HC 123.533 de São Paulo, paciente Jéssica Tayane Alves Pereira, e enfim, aqui neste falará o doutor Rafael Ramia Munerati. E o habeas corpus também, que vem de Minas Gerais, 123734, sendo paciente Leandro Felipe Ferreira de Souza. Aqui também, doutor João Alberto Simões Pires falará neste último caso. Então, eu estou informado que os eminentes advogados dividirão o prazo. E o eminente ministro Roberto Barroso fez a gentileza de informar que fará o relatório dos três, de maneira que, feito o relatório, vossas excelências, senhores advogados, dividirão o tempo na sequência. Ganhamos tempo assim. Ministro Barroso, com a palavra. Pode distribuir. Presidente, como vossa excelência já observou, são 3 habeas corpus nos quais se discute a aplicabilidade ou não do princípio da insignificância. Há pequenas sutilezas que distinguem um do outro, mas não particularmente relevantes. Eu vou fazer o relatório do primeiro que vossa excelência chamou, 123.108, e depois, em um parágrafo, vou observar as diferenças para os outros dois. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de furto simples de um par de sandálias da marca Ipanema, avaliado em R$16. A sentença de primeiro grau deixou de aplicar o princípio da insignificância em razão da reincidência. E o paciente foi condenado e a pena foi fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias de multa. E, em razão da reincidência, deixou-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixando-se ainda o regime inicial semiaberto. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação da defesa. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial e, neste habeas corpus, discute-se substantivamente a aplicabilidade ou não do princípio da insignificância devido ao ínfimo valor do bem, sua restituição à vítima e a irrelevância de circunstâncias subjetivas conforme julgados desta Corte. Em decisão monocrática, eu deferi medida liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento do mérito. O Ministério Público Federal, por meio da eminente Subprocuradora-Geral da República, doutora Débora Duprá, ofereceu parecer favorável à concessão da ordem, vazada a ementa nos seguintes termos: reincidência em crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, ínfimo valor do bem subtraído, desproporção, parecer pelo conhecimento parcial do RIT e, nessa extensão, pela concessão da ordem. Este é o relatório. Portanto, o primeiro caso, que é o caso envolvendo José Robson Alves, deixou-se de aplicar o princípio da insignificância em razão da reincidência. O segundo caso, que envolve Jéssica Tayane Alves Pereira, a hipótese é igualmente de furto qualificado de 2 sabonetes líquidos íntimos avaliados em R$48.
e, neste caso, a paciente foi condenada a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 5 dias multa, sem substituição por pena restritiva de direitos. Portanto, neste caso, igualmente se discute a aplicação do princípio da insignificância, que deixou de ser aplicado pelo fundamento de que teria havido concurso de agentes, portanto, hipótese de furto qualificado. E o terceiro e último caso, presidente, envolve o furto qualificado de 15 bombons caseiros, avaliados em R$30, tendo o paciente sido condenado a uma pena de detenção em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e 5 dias multa. Foi reconhecida a primariedade do réu e a ausência de prejuízo à vítima. Neste caso, deixou-se de aplicar o princípio da insignificância, porque o furto era qualificado por escalada e rompimento de obstáculo. Portanto, presidente, são 3 casos de insignificância. No primeiro, não foi aplicada a insignificância por haver reincidência. No segundo, não foi aplicada a insignificância em razão do concurso de agentes, furto qualificado. E no terceiro, não foi aplicada a insignificância em razão do rompimento de obstáculo e da escalada. Acho que com esses elementos já é possível aos eminentes defensores fazerem a sua sustentação, presidente. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Então, em primeiro lugar, eu concedo a palavra ao doutor João Alberto Simões Pires Franco. Muito obrigado, senhor presidente. Excelente senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, excelente senhor ministro relator, Luiz Roberto Barroso, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima doutora Ela Vieco Volkmer de Castilhos, vice-procuradora-geral da República, senhores servidores, prezados advogados, doutora Fabiane, secretária dessa corte. Uma muito boa tarde e já adianto que serei breve, porque a matéria é de todos muito conhecida já, né, tanto que veio afetada a plenária justamente para que se firme uma posição definitiva sobre essa questão da insignificância, a aplicação ou não da insignificância e a vida tendo a ver com a vida pregressa, eu vou chamar de vida pregressa, porque aí nós vamos incluir tanto maus antecedentes quanto reincidência, enfim, a vida pregressa me parece que é uma expressão mais genérica, né? No fundo, o que se tem diante de uma conduta como a do senhor José Robson, por exemplo, que furtou, né, sequer eram havaianas, eram sandálias Ipanema, né, R$16 num chinelo, né? Nós temos, na verdade, uma conduta totalmente atípica. E o que o tribunal vem decidindo nas turmas, né? Na primeira turma, a ministra Rosa tem ficado vencida, mas tem se curvado à posição daquele órgão fracionário, né? Na segunda turma, há posicionamento favorável à aplicação do princípio, mesmo em casos de haver alguma anotação na vida pregressa por parte, pelo menos se eu não me engano, do ministro Celso e do ministro Gilmar, né? E, na verdade, o que nós temos? O tribunal vem decidindo que, havendo anotação, havendo antecedente, havendo reincidência, não se aplica o princípio da insignificância. E, a nosso ver, esse raciocínio é um raciocínio equivocado, com todo respeito. Ou seja, a mera existência de maus antecedentes ou reincidência, enfim, de anotações na vida pregressa, não pode, automaticamente, num passe de mágica, transmudar um fato atípico em típico, para manter uma condenação. Isso, para nós, é inadmissível. Ou seja, nós estaremos trabalhando, na verdade, não com o direito penal brasileiro, que só trabalha com o direito penal do autor do fato em raríssimos momentos. Quando, por exemplo, na sentença ele vai analisar, né, a incidência e outras questões, comportamento da vítima, etc. e tal. O direito penal brasileiro trabalha exclusivamente, né, em 99% das hipóteses, com o direito penal do fato do autor, e não com o direito penal do autor do fato. Então, dessa forma, no nosso humilde entendimento, a insignificância, reconhecida a insignificância, né, não há aqui discutir outros aspectos, né? Objetivamente, se tem que considerar o fato em si, jamais o autor do fato, né? E, enfim, há algumas questões que me parecem interessantes, né, que eu vou citar aqui rapidamente. Eu
estava fazendo uma pesquisa rápida e eu, ultimamente, tenho falado muito nessa corte, tenho perturbado muitos ministros, eu sei, com as questões relativas à existência de duas justiças criminais. E o ministro José Barroso, até na última sustentação, se não me falha a memória, na primeira turma, até concordou comigo nesse aspecto. Ou seja, nós temos uma justiça criminal para quem tem e outra para quem não tem, né? E um fato interessante é o seguinte: quando se trata de sonegação de tributos, por exemplo, até o trânsito em julgado da sentença, o cidadão, empresário ou não, enfim, que sonegou esses tributos, ele pode quitar integralmente o seu débito e ter extinta a sua punibilidade, quantas vezes forem necessárias. Ele pode fazer isso durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 10 vezes. Aqui, no caso de um furto de um chinelo, se alguém já furtou alguma coisa anteriormente ou praticou um outro delito antes, não tem conversa, né? E esse é um retrato muito claro, uma moldura muito clara do que é a justiça criminal brasileira, né? A dicotomia que existe no sistema criminal brasileiro, ou seja, empresários que sonegam impostos, até o trânsito chegar da sentença. O juiz pode sentenciar e dizer: nossa, fui condenado, deixa eu saber quanto é que eu devo, que eu vou pagar. E aí eu tenho extinta a minha punibilidade, quantas vezes eu quiser. Quantas vezes eu quiser. Isso, a meu ver, é uma incoerência total, é um absurdo, e não me parece que seja igualdade, está muito longe de igualdade, qualquer tipo de isonomia, né, que a Constituição tanto, né, nos fala, ao menos formalmente, né, e materialmente a gente não vê isso acontecer, não é verdade? Enfim, é só um exemplo para que Vossas Excelências possam refletir. O caso do refis é a mesma coisa. Adere ao refis quantas vezes quiser e não é denunciado e se aguarda o pagamento, suspende-se lá a prescrição e se aguarda o pagamento do débito tributário, né? Enfim, isso tudo me parece absolutamente incoerente, né? Eu vou citar, por fim, uma rápida lição aqui de meia dúzia de linhas do professor e doutor Vinícius de Toledo Pisa Peluso, né, sobrenome muito conhecido da Corte, em que ele diz o seguinte: o princípio da insignificância tem a natureza meramente objetiva, sendo o erro procedimental grave a análise de elementos subjetivos pertencentes à culpabilidade do agente, especificamente à primariedade, no momento da valoração do referido princípio. Portanto, determinado que o fato é penalmente irrelevante, atípico, pouco importa para o deslinde da questão a personalidade do réu, inclusive porque, no momento da tipicidade, o direito penal é um direito do fato e não do autor, sendo assim indevida qualquer análise da personalidade do acusado. Fecha aspas. Com essas considerações, Excelência, a Defensoria Pública da União requer a concessão da ordem nos dois habeas corpus aqui mencionados pelo ministro presidente, o 123.108 e o 123.734. Eu passo a palavra ao meu colega Rafael Munerotti, da Defensoria de São Paulo. Muito obrigado. Com a brevidade de Vossa Excelência, a colaboração com a Corte, convido agora o doutor Rafael Ramia Munerati a fazer uso da palavra. Muito obrigado, excelentíssimo ministro presidente escolhendo do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, demais servidores, funcionários, aos colegas advogados, aos meus colegas defensores públicos aqui também presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde. Primeiramente, senhor presidente, gostaria até de elogiar, hoje temos uma pauta praticamente da Defensoria Pública, em que nos permite trazer essas questões importantes à apreciação desse plenário. Parabenizo também meus colegas que me antecederam na tribuna, e eu pretendo aqui ser bem rápido também na minha explanação, tentando não repetir o que o meu colega da União já colocou, mas acredito que é deveras importante fazer algumas colocações, principalmente a partir do momento em que Sua Excelência, o ministro Barroso, trouxe essa temática aqui para o plenário, e colocar que, num primeiro momento, parece uma questão simples, né? Ou seja, decidir se o princípio da insignificância penal ela pode ser aplicada ou não a réus reincidentes ou até em casos não só de furtos simples, mas também de furtos qualificados. No caso aqui do HC da Defensoria Pública de São Paulo, a qualificadora consistiu no concurso de agentes em que a paciente, junto com mais um réu, esse inclusive que teve a reconhecida prescrição da pena ali aplicada, e restou então a paciente desse presente habeas corpus. E essa questão, como bem dito, já não é uma questão nova nessa corte. E salvo engano,
através até aqui da brilhante decisão do ministro Barroso aqui, em que concedeu também a liminar nesse habeas corpus, parece que há a afirmação de um consenso, no sentido de que, num primeiro lugar, é possível a aplicação do princípio da insignificância no nosso ordenamento jurídico penal. E num segundo momento, se fixou alguns requisitos em que esse princípio da insignificância poderia ser devidamente aplicado. Tiro aqui até da decisão do ministro Barroso, que seriam basicamente 4 requisitos para que essa insignificância fosse reconhecida. A mínima ofensividade da conduta, e todos, sem exceção, se referem ao fato praticado, à conduta do agente e não à figura ou a condições subjetivas do agente, que seriam elas a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, um grau reduzido de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Todos, então, se referem aqui ao fato, nenhum deles diz respeito ao autor do crime. Pois bem, e se compreendermos, senhores ministros, o princípio da insignificância, como realmente me parece que a solução passa por essa compreensão de que tal princípio é uma excludente da tipicidade, não poderia ser de outro jeito. Porque a subsunção ao tipo se faz através, efetivamente, da análise do fato. Ou seja, atestar a incidência da norma penal só é possível através da análise do fato. Aquele fato vai se tornar típico através da conduta, da análise do que realmente aconteceu, e não daquele que o pratica. O juízo de tipicidade, portanto, não tem espaço para a valoração dessas circunstâncias subjetivas, como no caso aqui, a reincidência do agente. E me parece, talvez, creio que porque consta na decisão de Sua Excelência o ministro Barroso, na concessão da liminar, que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, inclusive, foi colocado na decisão pelo ministro Barroso, no recurso extraordinário 583-523, tem avançado nesse entendimento, né? E peço permissão para rapidamente ler 3 linhas aqui do voto do ministro Gilmar Mendes, que saiu vencedor nesse recurso, no sentido de que, diz Sua Excelência, acolher o aspecto subjetivo como determinante para a caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social. O que me parece mais importante, senhores ministros, é não retrocedermos nesse posicionamento e sim avançar. Uma vez definido a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, uma vez estabelecidas certas condições que se referem exclusivamente à conduta, ao fato, nos parece que não cabe mais ser discutido aqui questões de vida passada, da vida pregressa, daquele que pratica tais condutas, mesmo porque são condutas de fato de somenos importância, que não causaram qualquer lesão, como no caso, em análise, no caso em concreto desse habeas corpus aqui, 2 frascos de sabonetes íntimos no valor inferior a R$50, de R$48. O afastamento da análise das condições subjetivas do paciente para a concessão ou entendimento da presença do princípio da insignificância está de encontro com a nossa, pelo menos até o momento, doutrina e jurisprudência, que estabelece o direito, né, penal sobre o fato e não, como alguns doutrinadores, alguns juristas colocam, do direito penal do autor. É isso que se pretende afastar, porque, caso contrário, chegaremos a situações em que 2 réus que pratiquem a mesma conduta, ou seja, que furtem 2 frascos de sabonete líquido, um será condenado porque é reincidente e o outro poderá ser absolvido ou considerado o seu fato atípico porque é primário. Ou seja,
a partir de uma mesma situação, a partir de uma mesma conduta, termos resultados completamente diversos, o que parece que não se coaduna com o nosso ordenamento, os princípios, principalmente as garantias constitucionais, a partir da Constituição de 88, dos avanços em direito penal em geral, que delimitaram e colocaram de lado o direito penal do autor para dar maior relevância ao direito penal do fato. Por fim, é importante salientar que são várias, na Defensoria Pública nós lidamos obviamente com vários casos como esse, diariamente, e em algumas decisões nós verificamos que há argumentos no sentido de que ficaria sem alguma resposta ou que essas condutas não seriam jamais, teriam uma resposta do direito penal. Ocorre que o exemplo que nós temos que chegar até o Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento, eventualmente, de um princípio da insignificância, mostra que, nas instâncias ordinárias, dificilmente esse princípio particularmente é reconhecido. No caso concreto, por exemplo, e nos demais casos que se seguem, na maioria das vezes nós temos prisões em flagrante desses casos. E só no caso de reincidentes, só há, eventualmente, uma concessão de liberdade provisória, porque já vem com essa mácula da reincidência, e há um prazo enorme de prisão cautelar, de prisão processual, até que, eventualmente, numa sentença, ou numa apelação, ou até num habeas corpus, aqui no Supremo Tribunal Federal, ocorra até a soltura desse paciente, ou mesmo o reconhecimento da tipicidade do fato. Portanto, diuturnamente temos pacientes presos durante muito tempo, um período muito grande, por situações irrelevantes como essa, e pior, cada vez mais aumentando e tirando vagas dos nossos cárceres já abarrotados, né? Situações que não merecem efetivamente uma resposta penal dessa natureza. E, nesse sentido, eu reitero também o que o colega defensor da União, para que seja concedida a ordem, senhor presidente, e reconhecida em todos esses casos, o princípio da insignificância, pelos princípios já estabelecidos por esse Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, este é um dentre muitos casos que têm chegado a este tribunal para a discussão da questão do princípio da insignificância. Eu observo de início que, apesar do volume, o tema não teve repercussão geral. O tribunal decidiu por 6 votos contra 2 e 3 abstenções que a questão envolveria ofensa constitucional meramente reflexa. Não obstante isso, em razão do número de processos e de um certo desconforto manifestado por ministros em alguns julgamentos, na nossa turma mesmo, a ministra Rosa geralmente ressalvava a sua opinião, eu entendi de afetar este processo ao plenário, e eu estou tomando como base o 123, 108, e depois farei as adaptações, porque há uma clara oscilação na jurisprudência do Supremo, embora existam algumas linhas claramente visíveis. Eu, antes de enfrentar especificamente o ponto, me sinto no dever aqui de declinar algumas das minhas pré-compreensões sobre essa questão do sistema punitivo brasileiro, porque como vou propor uma mudança na linha que nós temos adotado, sinto-me no dever de fundamentar filosófica e teoricamente esse ponto de vista. Eu defendo, presidente, tenho defendido de outras vezes, que o direito penal deve ser moderado e sério. Moderado no sentido de não ter excesso de tipificações que terminam por criminalizar a pobreza
e moderado no sentido de que não haja exacerbação de penas que, em última análise, acabam superlotando os nossos presídios degradados. De modo que eu adoto filosoficamente uma frase que é clássica de Cesare Beccaria, que eu acho que continua valendo ainda nos dias de hoje, que é a seguinte: a perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável, causará sempre uma impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, em relação ao qual se apresenta alguma esperança de impunidade. Fecho aspas. Essa é uma passagem clássica do livro dos Delitos e das Penas, do Beccaria, escrito em 1764. Não obstante isso, e respeitado os direitos de defesa, se a condenação se impuser, ela deve ser aplicada. Mas aqui gostaria de destacar um outro dado importante. Embora o grande papel do direito penal deva ser o de prevenção geral, na prática, o que se verifica é um nível exacerbado de reincidência. O ministro César Peluso, quando presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, afirmou que 7 em cada 10 presos voltam ao crime no Brasil e que esta é uma das maiores taxas do mundo. O problema pode ser explicado a partir das deficiências estruturais do sistema penal brasileiro e, particularmente, do sistema penitenciário. O sistema punitivo, ele envolve a polícia, o Ministério Público, o Judiciário e o sistema penitenciário. Sob a Constituição de 1988, o Ministério Público foi rearrumado, o Judiciário foi rearrumado e funcionam com muitas virtudes institucionais, mas a porta de entrada, que é a polícia e o inquérito policial, e, sobretudo, a porta de saída, que é o sistema penitenciário, terminaram sendo inteiramente negligenciados. O voto do ministro Dias Toffoli no processo anterior revelou esta circunstância da incapacidade do aparato policial produzir investigações e resultados minimamente satisfatórios, porque nós desenvolvemos uma cultura errada, a meu ver, de que a polícia é menos do que o Ministério Público, é menos do que a magistratura e acaba sendo uma atividade negligenciada, mal equipada, mal paga, mal treinada e frequentemente presa fácil da violência, quando não da corrupção. Mas esse não é o ponto do sistema que nos interessa aqui. O ponto que nos interessa aqui é a porta de saída, que é um sistema carcerário, um sistema penitenciário, em que todos nós temos a convicção de que não é capaz de cumprir nenhum dos papéis que o direito penal se propõe. Ele não é capaz de ressocializar, não é capaz de prevenir e, consequentemente, é um sistema que apenas pune, apenas se marca pelo seu caráter retributivo. Portanto, nós estamos lidando com um sistema penitenciário que não ressocializa, com um nível de reincidência de mais de 70% e com um sistema penitenciário superlotado, como todos temos observado aqui. Eu mesmo recolhi, já em outro voto, os dados do Conselho Nacional de Justiça. Existem atualmente no Brasil 567 mil presos, em um sistema que só tem capacidade para 357 mil, portanto, um déficit de 210 mil vagas. E o número se torna ainda mais impressionante se complementados com duas outras estatísticas. Existem cerca de 150 mil pessoas em prisão domiciliar, por falta de vagas no sistema. E mais assustador ainda, existem quase 400 mil mandados de prisão não cumpridos, aguardando cumprimento. E mesmo com todas essas pessoas fora do sistema, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, e se nós somarmos os que estão em prisão domiciliar, passamos a ter
a terceira maior população carcerária do mundo. E aqui existe um paradoxo neste cenário que eu gostaria de destacar nesse momento que estamos fazendo uma reflexão sobre o sistema punitivo brasileiro, que é o seguinte: a população tem uma sensação difusa de impunidade no Brasil. E, não obstante isso, nós temos, somados os presos domiciliares, a terceira maior população carcerária do mundo. A verdade, e este é um consenso dos especialistas, no Brasil prende-se muito e prende-se mal. Em qualquer regime republicano, o direito deve ter caráter igualitário e não servir de instrumento de reforço para as desigualdades. Porém, as deficiências apontadas acima fazem com que o sistema penal seja extremamente seletivo em relação a quem ele consegue colher. O Brasil é, e eu reitero isso, um país em que é muito mais fácil prender um menino de 18 anos por 100 gramas de maconha do que prender um agente público ou um empresário em razão de uma fraude milionária. Pois bem, nesse sistema relativamente desarrumado que eu estou descrevendo, quase metade das pessoas, 49%, segundo as estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional, estão presas por crime contra o patrimônio. E dentre esses 50%, 49% presos por crime contra o patrimônio, 14% estão presos por furto simples ou por furto qualificado. Portanto, 14% da população carcerária brasileira está presa por furto simples ou furto qualificado. Bem lembrado, não para os colegas, mas apenas para encadeamento do raciocínio, que o furto consiste na subtração de coisa alheia móvel sem o emprego de violência ou grave ameaça. Como o sistema não é satisfatório, a comissão que elaborou o anteprojeto de Código Penal, presidida pelo eminente ministro e queridíssimo ministro Gilson Dipp, recentemente aposentado no Superior Tribunal de Justiça, a comissão propôs uma significativa descarcerização do furto em geral. E, no anteprojeto de Código Penal, que ainda está em deliberação no Congresso, foi aprovada a previsão expressa do princípio da insignificância. Eu fiz distribuir o meu voto, mas eu estou lendo saltadamente, mas se alguém estiver acompanhando, eu estou no item 15 da página 10. A comissão, portanto, propôs o princípio da insignificância no parágrafo 1º do artigo 28 com a seguinte redação: também não haverá fato criminoso quando cumulativamente se verificarem as seguintes condições: a. mínima ofensividade da conduta do agente; b. reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c. inexpressividade da lesão jurídica provocada. No relatório apresentado pelo eminente senador Vital do Rego, já agora, não sei, creio que não empossado, mas indicado para o Tribunal de Contas da União, um relatório de Sua Excelência permite o reconhecimento da insignificância mesmo em casos de reincidência e afirma expressamente que o princípio da insignificância, abro aspas, torna a conduta materialmente atípica, fecho aspas, e manifesta preocupação em, abro aspas, evitar o encarceramento do agente que comete 2 delitos insignificantes, sem, contudo, banalizar a aplicação do Instituto. Em matéria de insignificância, presidente, como quase tudo que envolve o sistema penal brasileiro, a seletividade também está presente. Quem observar a jurisprudência do Supremo, e esses casos são muito emblemáticos,
Os 3 casos envolvem furto de bens de valor inferior a R$50. E 2 dos casos, as pessoas foram condenadas à pena de prisão em regime semiaberto. Estão presas, ou estariam presas se eu não tivesse concedido a medida liminar. Não obstante isso, em matéria de descaminho, que é a muamba, digamos assim, se a sonegação de impostos for de 5 mil numa primeira vez e de 10 mil numa segunda vez, somando 15 mil reais, não há incriminação, porque como a Fazenda Pública não executa a dívida por valores inferiores a 20 mil, tem-se entendido que no caso do descaminho, se a sonegação for inferior a 20 mil, não há crime e aí aplica-se a insignificância. Portanto, o contraste é muito grave. Eu não trouxe a questão do descaminho, porque eu acho que ela envolve outras variáveis e outra discussão. Mas, evidentemente, o desconforto que a existência dessa dualidade causa não pode passar despercebido a um tribunal com as responsabilidades que o Supremo Tribunal Federal tem. Ministro Barroso, claro, presidente, presidente. me permite? Claro, Vossa Excelência sempre. Breve observação, interrompendo o seu precioso e sempre preciso relatório. Apenas um testemunho pessoal, no caso do descaminho, não obstante haja realmente essa distinção até tanto quanto paradoxal de tratamento, quando se trata de um agente reincidente ou quando se trata de determinadas mercadorias, a exemplo de cigarros, que são nocivos para a saúde, então nós não aplicamos o princípio da... Vossa Excelência tem toda a razão. No caso de contrabando, que seria o caso de cigarro, não se aplica. Mas no caso de descaminho, a jurisprudência tem feito uma soma. Portanto, se numa vez for 5 mil e na outra 10 mil, não. Se uma vez for 5 mil e na outra 20 mil, aí dá 25, aí sim. Mas a observação de Vossa Excelência é precisa. Mas eu gostaria de concluir, presidente, essa reflexão inicial antes de analisar brevemente a jurisprudência e propor um encaminhamento que me parece conveniente, é que, como disse, o sistema punitivo brasileiro, ele não previne, não ressocializa, nem prevê retribuição na medida certa. Porém, e é fora de dúvida, eu gostaria de ressaltar isso, toda a sociedade democrática precisa de uma dose inevitável e proporcional de repressão penal e punição como pressuposto da vida civilizada e da proteção dos direitos humanos de todos. Portanto, o que eu estou buscando aqui é um ponto de equilíbrio. E acho que a jurisprudência não pode ignorar a realidade brasileira, a realidade carcerária brasileira, como se nós estivéssemos na Suécia, que vem de fechar alguns presídios por falta de clientela. Portanto, sem descurar dos deveres de proteção que o Estado tem para com a sociedade, as instituições e as pessoas, juízes e tribunais, devem prestigiar os entendimentos razoáveis que não sobrecarreguem mais o sistema, nem tampouco que imponham aos apenados situações mais gravosas do que as que decorrem da lei e das condenações que sofreram. Portanto, a justiça aqui envolve a ponderação entre os deveres que o Estado tem de proteção da sociedade e o respeito aos direitos fundamentais dos condenados. E aqui o acréscimo, temperada com uma dose de pragmatismo e de senso de realidade. Feita essa apresentação, presidente, de quais são as minhas pré-compreensões e os valores fáticos e filosóficos que inspiram a construção do meu argumento, eu analiso brevemente a jurisprudência do Supremo em matéria de princípio da insignificância. O Supremo tem, por isso o voto é longo, o Supremo tem mais de 600 decisões, mais de 600 acórdãos sobre a questão da insignificância, sendo que mais da metade deles se refere à insignificância em caso de crime de furto.
eu localizei alguns precedentes mais antigos do eminente e saudoso ministro Aldir Passarinho, recentemente falecido, dos ministros Gonçalves de Oliveira, do ministro de Jaci Falcão. Porém, o julgado mais emblemático em matéria de insignificância é uma decisão de 2004 do nosso querido decano, ministro Celso de Mello, no habeas corpus 84.412, no qual ele expôs de forma analítica os fundamentos e os vetores que, ao ver dele, deveriam nortear a aplicação do princípio da insignificância. No caso concreto, um indivíduo havia sido processado por furtar uma fita de videogame avaliada em R$25. E o ministro Celso de Mello assim organizou a matéria numa construção que ainda hoje é citada em quase todos os acórdãos que apreciam a questão de insignificância. Diz Sua Excelência o ministro Celso de Mello: a insignificância baseia-se nos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do direito penal. 2. A insignificância, como assinalado pelo eminente defensor da tribuna, exclui a tipicidade material. E 3. Para o reconhecimento da insignificância, diz o ministro Celso de Mello, devem ser observados certos vetores, tais como a, eu estou no item 23 do meu voto, a mínima ofensividade da conduta do agente, b, a nenhuma periculosidade social da ação, c, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esse precedente, como eu disse, continua a ser citado em quase todos os julgamentos sobre insignificância. Porém, a jurisprudência progressivamente acrescentou 2 novos ingredientes, 2 novos elementos, 2 novas exigências que não constavam da manifestação original do ministro Celso de Mello, a saber, que o agente não seja reincidente e que não tenha sido hipótese de furto qualificado, sendo certo que o concurso de agentes, que é o caso aqui, um dos casos aqui, é uma das hipóteses previstas no artigo 155, parágrafo 4º. De modo que, embora haja uma matriz que foi firmada pelo ministro Celso de Mello, progressivamente a jurisprudência foi agregando esses 2 elementos, reincidência ou furto qualificado, obstam o reconhecimento da insignificância. Eu faço então, presidente, mas não vou ler essa parte do meu voto, chamado Princípio da Insignificância, Bases Teóricas, em que eu discuto brevemente a origem e a construção desse conceito, que é atribuído historicamente a um autor alemão, Klaus Roxin. Eu cito a passagem seminal dele, cito a passagem, outro autor igualmente importante nessa matéria, que é Welsel, cito Carlos Vico Manhas, cito o professor Eugênio Zaffaroni, cito meu querido amigo, eminente professor Nilo Batista, do Rio de Janeiro, e concluo que toda a teoria sobre o princípio da insignificância acaba sendo reconduzida em algum momento ao princípio da razoabilidade ou ao princípio da proporcionalidade em seus 3 subprincípios, que inclusive já estavam mencionados mais cedo no voto do eminente ministro Dias Toffoli. Mas como ele não leu essa passagem do voto dele, eu brevemente vou ler um parágrafo com a minha própria exposição doutrinária sobre o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, porque é importante para o encadeamento do raciocínio. Em resumo sumário, o princípio da razoabilidade permite ao judiciário invalidar atos do poder público quando a. Não haja adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado, que
vem a ser a adequação da medida. B. A medida não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo menos gravoso para chegar ao mesmo resultado, que é o subprincípio da necessidade ou da vedação do excesso. E C, em terceiro lugar, para que haja proporcionalidade, é preciso que os custos superem os benefícios, ou seja, o que se perde com a medida na verdade estava em outro contexto, é preciso que os benefícios sejam superiores aos custos envolvidos. Portanto, é preciso que se ganhe alguma coisa mais relevante do que aquilo que se perde, que é a chamada proporcionalidade em sentido estrito. E concluo eu, e isso é importante para o ponto aqui, o princípio pode operar também no sentido de permitir que o juiz gradue o peso da norma em determinada incidência, de modo a não permitir que ela produza um resultado indesejado pelo sistema, permitindo assim que se faça a justiça do caso concreto. Eu reitero aqui, portanto, que a insignificância, ela somente retira a tipicidade penal do fato, que, todavia, permanece ilícito para o direito como um todo e pode ser sancionado em outras esferas, como a civil e a administrativa. Em homenagem ao eminente ministro Marco Aurélio, que tem uma posição diversa, eu faço uma breve distinção entre o que seja furto de coisa insignificante e o que seja furto de coisa de pequeno valor. O furto, ao contrário do furto de coisa insignificante, o furto de coisa de pequeno valor é um fato materialmente típico. Em tal caso, o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, faculta ao juiz apenas reduzir ou substituir a pena, caso o agente seja primário. Embora haja, no mundo real, algumas dificuldades na distinção entre o que seja insignificância e o que seja pequeno valor, a própria ministra Carmen Lúcia tem uma manifestação nesse sentido para usar como pequeno valor, usou no caso concreto como referência o valor do salário mínimo, e eu mesmo mentalmente imagino a insignificância como algo num patamar 1/3 do salário mínimo. Ninguém ousou, e acho que não é prudente mesmo, fazer uma tarifação, apenas se usam essas referências. Mas, portanto, no caso da insignificância, o que existe é uma atipicidade material, diferentemente do que se passa. Não seria, então, a coisa estar no mercado. Agora, de qualquer forma, em relação a um dos habeas, se tem uma coisa furtada que, para os chocolatras, é de alto valor. Pois bem, portanto, com a ressalva das respeitosas posições em contrário, eu acho que a doutrina e a jurisprudência hoje reconhecem amplamente o princípio da insignificância. E aí eu volto à jurisprudência do Supremo, presidente, antes de fazer a minha proposta e concluir, um pouco demonstrando as dificuldades que nós temos enfrentado. Porque a jurisprudência atualmente predominante no Supremo, ao afastar a incidência do princípio da insignificância em razão da reincidência, ela cria um embaraço teórico à manutenção da tese da atipicidade material, como sustentado também pelos eminentes defensores da tribuna. De modo que eu aqui dividi essa minha apreciação da jurisprudência atual do Supremo em duas partes, a que cuida da questão da reincidência e a que cuida da questão do furto qualificado. E aí vou verificar que, no tocante à questão da reincidência, é possível encontrar alguns precedentes que aplicaram o princípio da insignificância mesmo em caso de reincidência. E cito o precedente do ministro Gilmar Mendes,
precedente da ministra Carmen Lúcia e precedente do ministro César Peluso. Há, portanto, precedentes em que se aplicou o princípio da insignificância, mesmo em casos de reincidência. Porém, a jurisprudência predominante e significativa é no sentido de que, havendo reincidência, não pode ser aplicada a insignificância. Há acórdãos de diversos ministros, eu destaquei um aqui do ministro Luiz Fux, que é emblemático na sua linguagem, e, portanto, eu apenas narrarei este. Diz o ministro Luiz Fux, no habeas corpus 115.850. O paciente foi condenado a 1 ano de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 dias de multa pelo furto de 4 galinhas caipiras, avaliadas conjuntamente em R$40, considerando a reincidência do paciente a partir de seus antecedentes e de sua alcunha sugestiva de Fernando Gatuno. O relator afirmou, aspas, que o reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente pela adoção do princípio da insignificância poderia vir por via transversa imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. E acrescentou que a adoção do princípio da insignificância, no caso, constituiria, abro aspas, verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais, fecho aspas. E aí cito inúmeros acórdãos em que a res furtiva era de valor mínimo, como R$15 em um caso, R$45 em outro caso, e cito uma passagem do eminente ministro Teori Zavascki, em que, acompanhando a posição majoritária, procura reforçá-la com alguns argumentos dogmáticos. Nas turmas, tem havido ressalva, em certos casos, do ministro Gilmar Mendes, acompanhando a posição da maioria, mas ressalvando a sua posição, e na primeira turma da ministra Rosa Weber, em sucessivos casos, ressalvando a sua posição e curvando-se à posição da maioria. Outros ministros, como o ministro Celso de Mello e Joaquim Barbosa, apenas afastam a insignificância caso o réu possua condenação definitiva, o que me parece um ponto relevante igualmente, presidente. Eu devo dizer, presidente, e esse é uma das teses centrais do meu voto, que após refletir sobre o assunto, eu não me convenci de que a reincidência deva invariavelmente impedir a adoção do princípio da insignificância. E, portanto, essa é a primeira proposição que vou submeter ao tribunal e que procuro demonstrar. Ainda que a resposta criminal seja, em tese, um inegável desestímulo à prática da conduta reprimida, não se pode dizer que a não incidência do direito penal configure exatamente um estímulo positivo. Portanto, não se estará incentivando a prática. E, embora a prevenção ainda seja uma meta a ser atingida pelo direito penal, o peso dessa ideia é substancialmente mitigado quando nós verificamos o índice de reincidência que seja no sistema punitivo brasileiro de mais de 70%. Portanto, acho que é preciso pensar esta questão um pouco fora da caixa típica do direito penal. E aqui observo que, em um caso julgado pelo Pleno recentemente, envolvendo o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais, que tipificava a posse de certos instrumentos com base no histórico penal do seu portador, história da gazua, e que, sobretudo, se fosse vadio ou mendigo, o Supremo e o plenário reafirmou o seu compromisso, que me parece correto, com um direito penal do fato e não um direito penal do autor
como igualmente destacado pelos eminentes defensores públicos da tribuna. E muito embora no recurso extraordinário 453.000 da relatoria do ministro Marco Aurélio se tenha reconhecido em tese a constitucionalidade da reincidência como agravante genérica da pena, isso não significa que se possa considerar a reiteração delitiva como circunstância elementar de tipos penais. Isto é, a tipicidade de uma conduta não pode depender de se saber se o agente é vadio, mendigo, processado, condenado ou reincidente. A jurisprudência dominante, no entanto, a meu ver, faz exatamente isto ao afastar o princípio da insignificância quando se trata de agente em situação de reiteração delitiva, seja tecnicamente reincidente ou não. Uma mesma conduta, como por exemplo a subtração de uma caixa de fósforo, de 4 galinhas, de um desodorante ou de barras de chocolate, tem a sua tipicidade dependente de uma investigação sobre os antecedentes criminais do agente, o que não me parece ter bom suporte doutrinário. Enfim, presidente, ao afastar a insignificância em casos de reincidência, a meu ver, esta visão contribui para agravar ainda mais o já dramático quadro de crise do sistema carcerário. Isto porque a sanção imposta, por menor que seja, prevalecendo o conhecimento convencional, não poderá ser substituída por pena restritiva de direitos, e seu cumprimento deverá ser iniciado, no mínimo, em regime semiaberto. Portanto, o sujeito que roubou o chinelo tem que ir preso, tem que entrar no sistema penitenciário. A senhora que roubou os 2 desodorantes íntimos tem que ir para a cadeia, sem alternativa. Assim como o rapaz que roubou os bombons. Passando agora à questão do furto qualificado, presidente, o Supremo não tem reconhecido a insignificância em furtos que, embora envolvam valores irrisórios, tenham sido praticados sob circunstâncias qualificadoras, as quais, como se sabe, dobram a pena mínima e a pena máxima. E, repito, no caso concreto aqui, temos um caso em que a qualificação se dá pelo concurso de agentes, que foi no caso do furto do desodorante íntimo. O marido fez barreira para que a senhora furtasse os desodorantes, e isso foi considerado concurso de agentes, e, portanto, impedimento à aplicação da insignificância, e no outro caso houve uma escalada para o furto dos chocolates caseiros de um restaurante. Então, a jurisprudência em matéria de furto qualificado também tem excluído a insignificância, e aí cito acórdãos de inúmeros relatores de ambas as turmas em caso de furto de 2 chuveiros avaliados em R$ 69,80, um caso que envolvia um compressor de limpeza de aquário avaliado em R$ 10, e assim se multiplicam os casos em que, pelo furto ser qualificado, não se aplicou o princípio da insignificância. Interessantemente, e esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, diversos relatores, em determinados casos concretos, excepcionaram a própria regra que haviam estabelecido de não admitir a insignificância em caso de reincidência ou de furto qualificado em casos excessivamente clamorosos. E o próprio nosso estimado presidente, num caso em que havia um furto de 5 galinhas e 1 galo avaliado em R$ 115, embora fosse furto qualificado por concurso de pessoas, Sua Excelência excepcionou a jurisprudência que venha sendo
vinha sendo praticado, assim como fez o ministro Gilmar Mendes num caso de furto de 50 metros de fiação elétrica e o ministro Dias Toffoli num caso de furto de sacos de cimento no valor de R$ 90. Partindo da premissa de que a insignificância exclui a tipicidade material, não é possível que a aplicação do princípio dependa de circunstâncias pessoais do agente ou de fatores atinentes à etapa posterior da análise do delito. À vista, presidente, desse conjunto de elementos que procurei compartilhar com todos, ressaltando que eu mesmo vinha acompanhando a jurisprudência dominante do Supremo nas turmas, até o momento em que isso começou a me causar um certo desconforto e, em grande parte, influenciado pela resistência da querida ministra Rosa Weber, eu apresento, presidente, alguns critérios que eu acho que possam conseguir um consenso mínimo entre os ministros dessa Corte. Quer dizer, doutrinariamente, entende-se que o princípio da insignificância incide nas hipóteses em que não se identifique relevante desvalor da ação ou do resultado, embora a conduta seja formalmente típica. Ainda que seja teoricamente possível distinguir o desvalor da conduta e o desvalor do resultado, em matéria de furto, essa avaliação desloca-se para o resultado porque o furto é uma conduta que é desvalorada por si mesmo e, portanto, ninguém minimizaria a significação do que seja a subtração de alguma coisa. Portanto, o desvalor deve ser aferido em relação ao resultado. Portanto, partindo dessas premissas, eu entendo que a simples circunstância de se tratar de réu reincidente ou de incidir alguma qualificadora não deve automaticamente afastar a aplicação do princípio da insignificância. É preciso motivação específica à luz das circunstâncias do caso concreto, como o alto número de reincidências e a especial reprovabilidade decorrente de qualificadoras. No caso deste paciente, ele tinha duas condenações, uma eu pude apurar do que se tratava, a outra infelizmente não estava clara, mas a outra qualificação, ele tinha roubado roupa de um varal. Portanto, as imputações eram roubo de um chinelo de R$16, ou 18, não quero inflacionar, R$16, e a outra imputação era o furto de roupas de um varal. E, evidentemente, eu acho que, mesmo neste caso, a reincidência não deveria ser tratada como um impedimento ao reconhecimento do princípio da insignificância. Portanto, é preciso que haja uma motivação específica e não o uso automático da reincidência ou do furto qualificado como impedimento. Caso se entenda que o furto de coisa de valor ínfimo pode ser punido na hipótese de reincidência do agente, é preciso admitir que a questão da insignificância se move do domínio da tipicidade para o da culpabilidade. Isto porque, como visto, não é possível afirmar, à luz da Constituição, que uma mesma conduta é típica para uns e não para outros, os reincidentes, sob pena, aqui de novo, de configuração de um inaceitável direito penal do autor e não do fato, como já decidiu esse tribunal. Além disso, e penso que esse é um ponto igualmente importante, para que a reincidência exclua a aplicação do princípio da insignificância, não deve bastar a mera existência de inquéritos ou de processos em andamento.
é necessário que haja condenação transitada em julgado, como já entenderam ministros como o ministro Celso de Mello e o ministro Joaquim Barbosa, e por crime da mesma espécie, como já destacou o eminente ministro Teori Zavascki. Essa linha de raciocínio, embora nem sempre adotada, já encontra respaldo no acervo de jurisprudência desta Corte. Portanto, e antes de passar a um tópico que considero relevante, antes de encerrar, não é que a reincidência não possa ser fator conducente à não aplicação da insignificância. Pode, e em certos casos até deve. O que não me parece uma boa jurisprudência é a que automaticamente inadmite o reconhecimento de insignificância pelo fato de haver reincidência. E por fim, presidente, e considero esse ponto muito importante, ainda que se pretenda aplicar alguma resposta penal ao agente que furta coisa de valor insignificante, a sanção deverá guardar proporcionalidade com a lesão causada. Como já visto, o encarceramento em massa de condenados por pequenos furtos tem efeitos desastrosos, não apenas para a integridade física e psíquica dessas pessoas, como também para o sistema penitenciário como um todo e, reflexamente, para a própria segurança pública que se quer proteger. A prisão, no caso, é manifestamente desproporcional à gravidade da conduta, nos 3 aspectos em que se divide o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Não é adequada para prevenir novos crimes, como demonstra o elevado índice de reincidência, é excessiva no seu aspecto repressivo e gera muito mais malefícios do que benefícios. Assim sendo, a opção de mandar essas pessoas para o cárcere deve ser encarada decididamente como a última e radical alternativa num sistema já superlotado e altamente degradado e degradante. Dessa forma, proponho que eventual sanção privativa de liberdade aplicável ao furto de coisa de valor insignificante seja fixada em regime inicial aberto domiciliar, afastando-se para os reincidentes a aplicação do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que é o que não prevê regime aberto em caso de reincidência, que na hipótese, digo eu, deve ser interpretado conforme a Constituição. Sua incidência fica paralisada no caso concreto por produzir resultado incompatível com o texto constitucional. Embora a prisão domiciliar somente seja prevista na Lei de Execuções Penais em hipóteses restritas, a realidade do sistema prisional já vem obrigando juízes e tribunais de todo o país a recorrer a essa alternativa, a fim de que o condenado não fique submetido a regime mais gravoso do que aquele a que faz jus por falta de vagas. E com esta preocupação de utilizar-se a prisão domiciliar com esse caráter humanitário para desafogar o sistema, eu mesmo, em processo de que sou relator, procurei dar a ela uma certa dignidade e uma certa moralização para que ela possa ser uma alternativa efetiva para o sistema. E proponho ainda, presidente, que a referida pena privativa de liberdade, em regime aberto domiciliar, como falei, seja, como regra, substituída por pena restritiva de direitos, afastando-se as condicionantes previstas no artigo 44, 2, 3 e parágrafo 3º do Código Penal, que devem ser interpretadas à luz da Constituição, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
as sanções restritivas de direito têm um caráter ressocializador muito mais evidente em comparação com as penas privativas de liberdade, notadamente em casos que são alcançados pelo princípio da insignificância. E assim, somente em caso de descumprimento da pena restritiva deve haver a reconversão para a sanção privativa de liberdade em regime aberto domiciliar. E apenas na hipótese de descumprimento das condições impostas ao condenado em prisão domiciliar é que será possível a regressão para o regime semiaberto. Aplico agora, presidente, essas reflexões todas ao caso concreto. Como relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 1 ano de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 dias de multa pelo furto simples de um par de sandálias da marca Ipanema, nem Havaianas, como observou o eminente defensor, avaliado em R$16. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada pelas instâncias de origem em razão da reincidência do réu. Porém, como visto, trata-se de aspecto que não afasta por si só a incidência do princípio. Vale notar que a certidão de antecedentes juntada aos autos aponta que, à época dos fatos em questão, o réu tinha 2 condenações transitadas em julgado por crime de furto simples, o que entendo não ser suficiente para afastar o princípio. Por outro lado, de toda forma, verifica-se, no caso, a manifesta ausência de desvalor do resultado, traduzida pelo ínfimo valor do bem subtraído, R$16. Incide, portanto, o princípio da insignificância. Em conclusão, presidente, a sistematização ora proposta tem o objetivo de constituir uma reflexão para a aplicação pelo tribunal do princípio da insignificância diante das preocupações e perplexidades decorrentes do enorme volume de casos e situações fáticas que lhes são submetidas. E agora gostaria de pedir especial atenção para esta reflexão semifinal. É compreensível e legítima a preocupação em oferecer resposta estatal a pessoas reiteradamente envolvidas em condutas socialmente reprováveis. A dificuldade está em que o direito penal não oferece boa solução para o problema. Está-se aqui no domínio das escolhas trágicas. Embora a solução cogitada, que é a de se aplicar a insignificância mesmo em caso de reincidência ou de furto privilegiado, embora a solução cogitada traga algum grau de inquietação ao próprio relator, é preciso confrontá-la com alternativa pior. Ao mandar o autor de um furto insignificante para o sistema penitenciário, está se fabricando quase inexoravelmente um criminoso de muito maior agressividade e periculosidade. Vale dizer, não há solução juridicamente simples nem moralmente barata. A alarmante situação carcerária no Brasil e o alto índice de reincidência dos egressos do sistema prisional são problemas complexos e graves que não podem ser integralmente resolvidos pelo Judiciário. No entanto, a reconfiguração jurisprudencial da insignificância, como proposta neste voto, constitui mecanismo realista e pragmático de lidar com a realidade presente até que ela possa ser modificada. Diante do exposto, voto no sentido de conceder a ordem para reconhecer a atipicidade material da conduta do paciente por aplicação do princípio da insignificância, restando anulados todos os efeitos do processo penal em exame. Fica prejudicada, assim, a alegação referente à nulidade por ausência
de interrogatório, que era uma discussão marginal que havia neste caso específico de José Robson Alves. E estou, presidente, aplicando a mesma solução para os dois outros casos, que são os casos de Jéssica Tayane Alves Pereira e Leandro Felipe Ferreira de Souza. E aí, presidente, eu vou ler e encerrar o meu voto, a ementa que eu estou propondo com a síntese, porque um voto longo do qual me penitencio, mas, na verdade, foi um esforço de reconstrução de tudo que havia nessa matéria. E o meu voto diz, a minha ementa diz o seguinte, presidente: a ausência de critérios claros quanto ao princípio da insignificância gera o risco de casuísmos, prejudica a uniformização da jurisprudência e agrava a já precária situação do sistema carcerário, que, de maneira geral, está superlotado e oferece condições degradantes. 2. O princípio da insignificância em caso de furto exclui a tipicidade material nas hipóteses em que não se identifique relevante desvalor da ação ou do resultado, embora a conduta seja formalmente típica. A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância nos casos de reincidência e de furto qualificado. 4. A circunstância de se tratar de réu reincidente ou de furto qualificado não deve, por si só, impedir a aplicação do princípio da insignificância, cujo afastamento deve ser objeto de motivação específica, à luz das circunstâncias do caso concreto, como, por exemplo, o número de reincidências e a especial reprovabilidade decorrente de qualificadoras. 5. De todo modo, a caracterização da reincidência múltipla para fins de afastamento do princípio da insignificância exige a ocorrência de trânsito em julgado de decisões condenatórias anteriores, que devem ser referentes a crimes da mesma espécie. 6. Mesmo quando se afaste a insignificância por força da reincidência ou da qualificação do furto, o encarceramento do agente, como regra, constituirá sanção desproporcional, por inadequada, excessiva e geradora de malefícios superiores aos benefícios. 7. Como consequência, deve ser fixado regime inicial aberto domiciliar, substituindo-se como regra a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo em se tratando de réu reincidente, admitida a regressão em caso de inobservância das condições impostas. Interpretação conforme a Constituição do Código Penal, artigos 33, parágrafo 2º C, 44, incisos 2, 3 e parágrafo 3º, e da Lei de Execução Penal, artigo 117. No caso concreto, trata-se de furto simples de um par de sandálias, avaliado em R$16 por réu com 2 condenações anteriores transitadas em julgado por crime de furto, o que não é capaz de afastar a aplicação do princípio da insignificância. Ordem concedida para considerar atípica a condução do paciente. Eu agradeço, presidente, de coração, a paciência de todos os colegas, penitencio-me pela extensão do voto, mas me pareceu indispensável para a construção do meu argumento percorrer todas essas questões. É como voto, presidente. Pois não. Eu vou encerrar a sessão. Após o voto do ministro Barroso, proclamo o resultado parcial. O ministro Barroso, Roberto Barroso, relator, concedeu a ordem nos termos do seu voto, brilhante voto, e que será retomado na próxima quarta-feira. Ok. Pois não. Está encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. E por aqui vai ficando esta edição de Direto do Plenário.
Assista à cobertura completa dos acontecimentos nesta sessão plenária no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado por estar conosco e continue aqui, na TV Justiça.